Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem e principalmente para concurso público. Porventura você está estudando para o concurso do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, está procurando aí um vídeo e um material acessível para lhe ajudar na prova de redação? Se a resposta for sim, você está no canal e no vídeo certo que vai lhe ajudar na sua aprovação que passa por aqui. Então, nesse vídeo, eu vou comentar um texto no padrão da banca IBFC, texto de uma das candidatas que estuda comigo, tá? Um texto que com certeza tiraria uma nota excelente, conhecendo essa grade da banca de outros concursos e de textos de outros concursos de candidatos meus que tiraram notas máximas, notas excelentes, certo? Então, no perfil aí, vou comentar esse texto aqui, que ele está bem dentro do padrão da banca IBFC. Claro, antes disso, eu vou mostrar aqui para você de maneira bem breve que eu preparei um e-book, um material muito acessível que vai ajudar aí para você entender como é que funciona a prova discursiva dessa banca, tá bom? Você que já conhece, tem muita informação sobre ela, tem estruturas semi-prontas, já já eu explico melhor sobre isso. Por isso eu peço que você assista a esse vídeo até o final. Você que porventura, tá? Você que porventura já me conhece, está aqui novamente, eu quero, como sempre, claro, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para você. E também, desde já, agradecer você que é inscrito ou inscrita aqui no meu canal. Está lá no meu canal no Telegram e me segue lá no meu perfil no Instagram. Você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ativa aí o sininho, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. A sua opinião ela é muito importante aqui, tá? E claro, como sempre, eu agradeço a você que e me ajuda, tá, aqui nesse crescimento desse meu mais novo canal aqui no YouTube, gente. Então, feita aqui as apresentações, tá bom? Agora eu vou diminuir aqui um pouquinho no meu rosto, que nós vamos já, eu vou comentar para você um pouquinho sobre esse material. Veja bem. Então, eu elaboro e-books e esses materiais, gente, eles têm ajudado muita gente para diversos concursos, tá? Quem trabalha com meus materiais sabe do que eu estou falando, tá? Então aqui eu vou falar mais ou menos o que você vai encontrar aqui, tá? Então veja só, nesse material, nesse e-book aqui sobre a prova discursiva para esse concurso, especificamente para essa banca, você vai encontrar tudo isso aqui por um preço bem acessível. Apenas R$ 20, tá, gente? Isso mesmo. R$ 20, tá? É o preço desse material, que como outros que eu elaboro aqui no meu canal no YouTube, e desde já eu agradeço a você que tem já adquirido, tá bom? Muito obrigado. Então, você que ainda não adquiriu, adquira. Então, esses materiais têm ajudado muitas pessoas, muitos candidatos e muitas candidatas a sobrepujar esse medo da redação, né? A subverter esse medo da prova discursiva e conseguir tirar uma nota boa, uma nota excelente que dê para ser aprovado. Então, o que é que você vai encontrar nesse material? Vou deixar aqui o número, tá? Caso você tenha interesse, DD1, DD91, sou do Pará, certo? Aqui você vai me chamar nesse zap profissional que eu tenho desde o meu primeiro canal no YouTube, 88076431, apenas R$ 20, como eu falei para você, também a minha chave Pix que eu utilizo. O que tem nesse material, professor? Tem informações, eu faço um diagnóstico sobre o perfil da prova de redação da banca IBFC. É importante você conhecer, tá? Você que já conhece também, como eu falei, tem outras coisas muito importantes, tem conteúdo muito importante. Eu analiso temas recentes aplicados pela banca. Eu coloco aqui temas propostos de acordo com o perfil dela. Então, ela tem um perfil, uma preferência por alguns temas. Eu coloco aqui temas propostos de acordo com o perfil, claro, o edital desse concurso. Você vai encontrar estruturas semi-prontas aqui que vão lhe ajudar, feitas para concurso público, tá? Que ajuda muita gente. O que é estrutura semi-pronta, professor? É um texto que vai praticamente pronto para você, só ter o devido cuidado de interpretar o tema e colocar ali na introdução, por exemplo, a contextualização do tema, a tese explícita, tem fundamentações coringas também,
tá? Nesse material, e aí você só vai ter o trabalho de colocar as suas ideias dentro dessa estrutura, que já vai no perfil do que a banca quer, o texto, quer encontrar no texto escrito por você. Tá? Então, tem textos prontos também, padrão IBFC, esqueletos de dissertação argumentativa, tá? Tem informações sobre o parágrafo da dissertação argumentativa, o que é que ele tem que ter, eu explico o que é tópico frasal, o que é desdobramento de fatos, informações, opiniões, tá, gente? Tem tabelas com conectivos, tem tipos de argumento, estratégias argumentativas, noção de tese, argumento, enfim, tá? Um material, como eu falei, riquíssimo, bem acessível, que vai ajudar a você, tá? Então tem aqui fundamentações de diferentes áreas, tá? E como eu falei, redações prontas no perfil da banca, tá ok? Tá aqui novamente o número, caso você tenha interesse. E também, ó, eu estou fazendo correção, ainda tem vagas, tá, gente? Para correções, tá? Inclusive você vai ver que esse texto ele é a evolução de correções comigo, tá? O texto que eu vou comentar aqui já já para você, tá ok? Texto belíssimo, muito bom. Não é à toa que ele está aqui, virou tema para esse vídeo para lhe ajudar, tá bom? Então, eu também estou fazendo correção. Gente, como é que funciona a minha correção? Você vai receber um material em PDF. Nesse material em PDF, eu vou mostrar para você, eu vou fazer todos os apontamentos de acordo com a grade da banca e BFC, tá? Para esse concurso especificamente. Além disso, eu comento em forma de vídeo curto, tá? Eu explico para você os apontamentos que eu faço. Isso ajuda muita gente. Ajuda até, inclusive, no conteúdo de português a fixar regras da norma culta que porventura você esteja usando e não conheça, não compreenda. Além disso, claro, eu tiro dúvidas, tá ok? Então, além do comentário em forma de vídeo curto, eu tiro dúvidas. Então, essa metodologia que eu adotei tem ajudado muita gente e vai ajudar você também, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Valores, olha só a questão de valores, são bem acessíveis também, viu, gente? Quem estuda comigo, quem conhece os meus materiais, quem conhece a minha correção, sabe o que eu estou falando. Apesar de ser um valor bem acessível, tá? Mas aqui o barato ele custa a sua aprovação. Então, correção individual, apenas R$ 20. Aí tem pacote 3 correções por 50, 5 por 80 e outros que vai depender da sua necessidade, tá bom? Então me chama aí. Porventura você não queira usar o WhatsApp, você pode me acionar também no e-mail, está aí o endereço, ou lá no meu perfil no Instagram, certo? Eu coloquei aqui, tá aqui ó, o meu endereço no Instagram, aqui um pouco sobre mim que eu coloco. Tá? Esse ano aqui eu já completei, agora recentemente, mais um ano de serviço público, 18 anos, graças a Deus. Conheço a sala de aula, conheço a realidade da escola e, claro, conheço o mundo virtual aqui, tá? Pelo sucesso da sala de aula, graças a Deus, consegui obter o êxito e por você também aqui nos concursos, por isso eu estou aqui, certo, gente? Recursos, precisar também, pode contar comigo. Eu me traz à memória aqui essa banca, um concurso que teve, que quem entrou com recurso ganhou. Então, graças a Deus, os recursos que eu fiz foram vitoriosos. Quem não entrou, perdeu, tá? Então, uma banca, pelo menos, na última vez que eu tive que fazer concurso, tá? É um concurso recente, aplicado por ela, então, como se quem entrou com recurso ganhou, pelo menos os meus, lógico. Tá uma banca e também eu sou especialista nessa área, tá? Você pode acompanhar lá no meu perfil no Instagram. Coloquei, por exemplo, aqui eu sempre coloco lá resultados de diferentes bancos, de diferentes concursos, seja FGV, seja FCC, IBFC, OACP, Sebrasp, onde tem redação, pode contar comigo. Aqui, ó, você vai ter isso, as estruturas semi-prontas, tá? É só para você encaixar aí as suas ideias. Vou rolar aqui porque o tema da nossa aula, lógico, vou falar do texto, vou colocar aqui que você vai ter alguns temas prováveis, vou mostrar para você também, tá? Tá aqui, ó, tudo com base aqui nessa prova discursiva, tá aqui o edital, viu, gente? Eu coloco justamente para você saber que eu não crio material geral, genérico, não. Eu vou ler o primeiro edital do seu concurso, vejo como é lá e, claro, a experiência de conhecer a banca ajuda bastante. Então, esse é o texto que você vai ter que escrever. Essa aqui é a grade. E essa grade aí já deixa bem clara a preferência, claro, da banca
tá? Que é uma dissertação argumentativa. Não pode, perdão, não vai ser outro, tá? Gênero textual que ela vai cobrar, tá bem aqui, ó. Então, se você vai ter, inclusive, isso aqui, esse tipo de informação aqui, ó, até aqui a gente encontra, quem trabalha, claro, como no meu caso, a gente encontra no manual do Enem, que é um tipo de competência que eles utilizam, e quem, a banca que utiliza, ela não precisa dizer, ó, que vai cobrar uma dissertação argumentativa, não precisa dizer isso. Então, colocou esse tipo de informação aqui, já está dizendo, é uma dissertação argumentativa que ela vai, que a banca vai querer de você. Tá aqui cara, a pontuação de cada um, certo? Deixou aqui baixar mais. Não tem nenhuma aqui, ó, nos motivos de quiser, né? Às vezes tem alguém que tem dúvida, professor, se eu utilizar uma estrutura semi-pronta daquela lá que você recomendou, eu vou perder ponto? Não, tá aí o edital aí, veja que não tem nenhuma parte, não vai zerar, não é plágio, não tem nenhum problema. Sempre eu vou logo ver no texto aí no edital se tem isso. E claro, eu deixo bem claro, pode usar à vontade, né? E aqui eu digo logo, para ter o cuidado para essa banca, você não usar a estrutura de dissertações expositivas, tá? Por isso que eu recomendo. Pode ser uma outra que não seja minha, eu não tenho nenhuma vaidade, até porque passa a ser sua quando você adquire. Mas evitar, para esse tipo de banca aí, para evitar estruturas da dissertação expositiva. Eu tenho, mas eu não coloco aí nesse tipo de prova discursiva para essa banca. Então aqui, por exemplo, você vai ver, ó, eu explicando o que é frase temática, um elemento muito importante. A da prova discursiva, que é um exemplo de um tema dessa banca, tá? Coloco outra aqui, ó, para você ver, tá? Que tipo de tema a banca tem preferência, que ela cobrou, enfim, tá? Foi, se eu não me engano, foi esse último concurso aqui, tá? Ó, isso tudo no material, gente. Só esse material ele vai ajudar, ele é suficiente para ajudar na sua aprovação, entender a redação, escrever uma dissertação argumentativa do jeito que os avaliadores querem, tá? Que é tabela de conectivos, que são elementos importantíssimos. Aqui, ó, o que eu chamo de fundamentações coringas, diferentes áreas, isso aqui, eles agregam muito no seu texto, tem que ter, para essa banca tem que ter isso, tá? O que a gente chama de o uso produtivo do repertório na banca, ela avalia. Então, alguns temas aqui no perfil da banca, questão do material para você treinar, questão da inteligência artificial é importante, com certeza. Tá? A questão daqui de cidadania, esse outro tema aqui, relacionado à questão dos desafios para a segurança e proteção de dados no meio digital. O texto pronto aqui, uma redação que eu vou comentar aqui para você, eu vou ler para você, eu vou analisar, é com base nessa temática aí, questão de pobreza, tá? Então são temáticas assim que a banca ela tem uma certa tendência em cobrar nos concursos promovidos por ela, tá? Questão aqui de tratamento, né, da criança e adolescente, medidas protetivas e integradoras para garantir as presentes e futuras, questão das pessoas em situação de vulnerabilidade social, esse campo, essa temática aí, né, para tribunal também é importante. Questão ambiental que você jamais deve deixar de treinar, é a questão dos eventos climáticos extremos no Brasil. Hoje nós temos a questão das queimadas, enfim. Ah, professor, o senhor está dizendo então que a banca ela cobra temas da atualidade? Não, não é isso. São temas não pensados nesse quesito, mas pensada no perfil da banca, não necessariamente tema da atualidade, tá ok? Ela deixa aí aberto, tá? Mas tem lá os temas que a banca ela tem preferência, tá ok? Então tá aqui, ó, temáticas aqui de diferentes áreas, questão da solidariedade, essa outra temática aqui, os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil, sugestões individuais para você assistir minhas que podem me ajudar bastante, tá, gente? E claro, redações prontas com estruturas minhas, tá? Redações prontas no padrão da banca IBFC. Gente, esse aqui é um material, como eu falei, completo que vai lhe ajudar. Agora, nós vamos para cá.
Deixa eu abrir aqui. Pronto, ok? Aqui, ó. Aqui, esse é o texto que eu vou comentar para você. Veja, tá do jeito que ele foi escrito aqui. Não tirei nada, certo? Tá? Para você perceber aqui a importância de ter uma estrutura para essa banca, tá, gente? Então, olha só, veja bem. Essa aqui, ó, essa é a plataforma que eu utilizo para corrigir o seu texto, ó. Tá aqui, ó. Cada elemento da grade da banca tá aqui, ó, eu explico, eu faço os apontamentos, tá aqui, ó. Eu converto isso aqui em PDF uma vez que eu corrijo seu texto e eu vou comentar, como eu falei. Ajuda muito, ajuda bastante esse comentário, ele ajuda você fixar conhecimento. Então, para essa temática aqui, qual é o perfil? O que é que a banca quer de você? Ela quer uma dissertação argumentativa bem estruturada em que você apresente um posicionamento explícito acerca da frase temática e você fundamente, você apresente argumentos, ou seja, justificativa para o seu posicionamento e você detalhe essa justificativa, que você utiliza estratégias argumentativas. Aqui, tá? Vale algo, por exemplo, uma expressão que os avaliadores utilizam, que é verificar se no seu texto há uso produtivo do repertório. Em outras palavras, o que é isso? Eu vou já mostrar aqui nesse texto. É você usar um tipo de estratégia argumentativa que não seja apenas citação, aliás, que não seja apenas exemplificação ou causalidade, mas usar uma citação, por exemplo, ou dados estatísticos com indicação da fonte, ou uma pesquisa com indicação da fonte, uma comparação entre épocas, ou alusão histórica, ou alusão legislativa, tá? Veja, eu estou usando a partícula ou, não estou dizendo que você vai usar tudo isso. Ou, tá? Então, digo, qualquer uma dessas estratégias argumentativas, comentar e relacionar com o tema. É isso que você tem que fazer. Então, veja bem, uma dissertação argumentativa no padrão dessa banca, eu normalmente sugiro que você utilize essa estrutura aqui, ó, que tenha 4 parágrafos. Veja bem, eu estou sugerindo, não é uma regra. Professor, posso escrever uma dissertação argumentativa em 3 parágrafos? Pode. O problema é se algum parágrafo ficar muito extenso. Esse é o problema. E por causa disso, muitas das vezes, você acaba perdendo ponto na questão da pontuação, né, do sinal de pontuação, ou se perde um pouquinho na organização das ideias. Aqui não, isso não acontece. Dificilmente isso acontece. Ou o que acontece também? De repente, tem gente que escreve uma dissertação argumentativa em 5, 6 parágrafos. Eu já vi muito isso. Inclusive, recentemente eu fui avaliar alguns textos para a banca, né, para a banca OCP. Então, que a pessoa, por exemplo, não teve um preparo na dissertação argumentativa, né? Infelizmente só me achou depois, ou outro professor, escreveu uma dissertação, por exemplo, em 5 parágrafos, e tinham lá parágrafos com 3 linhas. E teve um desconto enorme, tanto na estrutura quanto na norma culta. Eu expliquei, ó, não tem como recorrer, não tem como entrar com recurso, porque é um texto que tem partes embrionárias, e é um texto que qualquer avaliador, não está isso na grade, não vê isso na grade, mas qualquer avaliador vai entender que é um texto que a pessoa escreveu com medo de se arriscar, ou seja, um texto que se arrisca pouco. E isso não acontece com esse tipo de texto aqui, ó. Veja, tem uma introdução, tem um parágrafo de desenvolvimento, tem mais outro parágrafo de desenvolvimento e tem a conclusão. Essa é a estrutura que eu digo, gente, para você eu sugiro. Escreva uma dissertação argumentativa em 4 parágrafos. Na introdução você contextualiza o tema e, claro, tem que aparecer a tese explícita, o seu posicionamento, ok? Aí o que acontece aqui também eu sugiro que na introdução você indique pelo menos 2 teses, que não é uma regra, é uma sugestão, é o rol exemplificativo. Você pode colocar só uma tese, mas como eu disse, uma vez que você coloca 2 teses, a primeira você menciona e detalha no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a segunda tese você menciona e detalha no segundo parágrafo de desenvolvimento. Vamos ler aqui esse texto? Tá? Então, olha só, a pessoa começou aqui
com alusão legislativa? Pode, professor? Pode. Citando aqui o artigo da Constituição, eu tenho estruturas semiprontas que fazem alusão à Constituição, que faz alusão, por exemplo, ao poema do Gonçalves Dias, tá? Eu introduzi, aliás, você introduziu, graças a mim, graças a você, lógico, aqui a reciprocidade, a recíproca é verdadeira, então, eu coloquei e muita gente pegou, utilizou a estrutura, por exemplo, do Gonçalves Dias e tirou nota excelente no concurso, né? Eu coloco lá no meu perfil no Instagram, olha Gonçalves Dias nos concursos, que também pode usar aqui, gente, viu, gente? À vontade para essas bancas, como a banca IBFC, tá ok? Então, primeiro aqui, ó, fazendo a contextualização do tema, ó. O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 estabelece a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos da República, tá? No entanto, ó, contextualizou, ó, aí o que acontece? Normalmente, os temas, as frases temáticas são problemas, são problemáticas. Então, para que serve isso aqui? Para que serve a introdução? A introdução, gente, é a parte do texto da dissertação, da origem etimológica do seu nome, introduzir, trazer para dentro, que você traz para dentro do texto os leitores do seu texto, que são os avaliadores, quando tem dois. Então, como é que eu faço isso? Como é que você faz isso? Contextualizando o tema, tá? Então, nesse caso aí, ó, o tema, a frase temática é o quê? Ó? Muito cuidado com essa banca. É desafios? Então, aqui você tem que mencionar, você tem que apresentar e o que? Detalhar, fazer desdobramento de fatos, informações, opiniões de pelo menos dois desafios. Um tangenciou o tema. Com muito cuidado com esse tipo de banca e esse tipo de frase temática que é muito importante. Preste muita atenção nisso aí. Então, contextualizou aqui, veja, ela contextualizou o tema, fazendo alusão legislativa aqui, e aqui ela vai dizer o seguinte, ó, já colocar a questão da temática, mostrando que existe uma contradição. Ó, isso aqui a Constituição prega. No entanto, já vai se aproximando aqui, mostrando para o leitor que o tema é uma problemática. Aí está aqui, ó. No entanto, a insegurança no mundo digital ameaça a consecução desse propósito, seja pela falta de instrução dos usuários, seja em razão da venda e compartilhamento de dados. Pronto, está aqui, ó. Logo, medidas são necessárias para atenuar a situação. Professor, eu sou obrigado a fazer esse tipo de menção aqui no final? Não, não é obrigado. Você pode, logo, é importante analisar essa temática ou fazer um outro tipo de construção. Mas olha só, o que acontece nessa introdução? Tem contextualização do tema, tem teses explícitas. Aqui já fica o desenho muito claro, muito fácil para os avaliadores desse texto entender. Opa, primeiro desafio é a candidata vai discorrer sobre a falta, tá? Nesse caso aqui, de instrução dos usuários. E o segundo é a questão da venda e compartilhamento de dados. Tem que aparecer isso no texto. Se não aparecer, fuga de tema ou tangenciamento. Então, aqui está. E observe o seguinte, gente. Nesses critérios aqui, ó, nesses critérios que estão aqui, ó, tá vendo? Progressão, grau de informatividade, coerência. O que é informatividade? É o texto que apresenta informações que não estão nos textos motivadores. É um texto que não apresenta clichês, informações óbvias que todo mundo vai escrever. Aqui não. Então, nessas estruturas que eu elaboro, já são pensadas justamente para ter isso e, claro, garantir a progressão, que é o desenvolvimento, a evolução das ideias que você começa apresentando na introdução e detalha ao longo do desenvolvimento. E aqui o outro elemento importante é a questão do conteúdo. É justamente onde entra a questão da argumentação, que a gente vai falar sobre isso. E aqui está a questão da coesão, tá? E claro, a questão aí de outros elementos que estejam envolvidos com ela, como a questão da estruturação. Então veja bem, o que acontece em cada estrutura dessa aqui? Nessa
Nessa composição de dissertação argumentativa em 4 parágrafos, nada aqui é à toa, viu, gente? Tudo é intencional, tudo é pensado. Então, quando eu elaboro uma estrutura para você, eu já tive o trabalho de dizer, ó, aqui é um desenho de um texto que o avaliador ele já vai pegar muita coisa rápido. Exemplo, em relação à estrutura. Tem aqui, ó, cada estrutura aqui desse parágrafo tem pelo menos 3 períodos. 3 períodos. O que é um período? É o enunciado que tem sentido completo e a estrutura é independente. Tem aula minha de português sobre esse conteúdo. Então, quando alguém vai corrigir o seu texto, ele já observa isso. E aqui, ó, na introdução, desenvolvimento e conclusão tem isso. Primeiro período começa aqui e vai até no próximo ponto. Cadê? Ponto seguida. Aqui, ó. Livre, justo e solidário é como um dos. Tá aqui, ponto em seguida. Ó. O primeiro período começou aqui e vai até aqui, ó. Segundo período começou aqui, tá? E vai até o próximo ponto em seguida. E o terceiro período vai até o ponto, nesse caso, o ponto parágrafo, tá? Então tem texto que tem 2 períodos. Não é uma estrutura ideal, mas é uma estrutura aceitável. Tem texto que só tem um período, aí recai no que a gente chama de parte embrionária. Então, o texto, a dissertação argumentativa, que tem essa estrutura de pelo menos 3 períodos, tá aí, ó. É o que a gente chama de estrutura ideal. Tá? Presta bem atenção. É ideal de uma excelente dissertação argumentativa. Tá vendo aí porque é importante você prestar atenção nesse vídeo? Tá vendo por que é importante você adquirir um material meu que eu já falei para vocês? Tudo isso já é planejado e vai ajudar você, tenho certeza. Espero que você esteja entendendo. Só lembrando, gente, tá? Peço aí que você deixe aí o seu like, comente, tá? Deixa aí o seu joinha, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, tá bom? Novamente eu agradeço a você que é inscrito ou que é inscrita. Muito obrigado mesmo. Bom, o que acontece agora? Primeiro tópico frasal. Aliás, primeiro posicionamento. Qual é? A falta de instrução. O que acontece nesse parágrafo aqui? Isso tem que ser abordado, tem que ser discorrido. Senão, está tendo algum probleminha. Aí, olha só o que foi feito. Ó. Olha aqui. Primeiro, ó, conectivo, vírgula, tópico frasal, e aí, fundamentação ou comentário da fundamentação em relação com o tema. Pode fazer o contrário também, começar logo dando exemplos, comentando o tema e no final colocar a fundamentação, conclusão do parágrafo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Conectivo no início do parágrafo, vírgula para separar esse conectivo, ó, tópico frasal, que é essa ideia principal que vai até aqui, e depois desdobramento de fatos, informações, opiniões e conclusão. Tem argumentação com certeza aí também. É isso que tem que ter nos parágrafos de desenvolvimento. Dá até para você, ó, fixar aí, ó. Então, o parágrafo de desenvolvimento tem que ter o quê? Conectivo no início, vírgula para isolar esse conectivo, claro. Você não vai colocar um embora aí de jeito nenhum, né? Que aí você não vai colocar vírgula. São esses. Tem outros exemplos de conectivo, não só apenas esse aqui, tá, gente? Tem no material. Você pode usar de início, inicialmente, a priori, a princípio, normalmente, enfim. Ademais, aqui, além disso, outro assim, então tem no material. E no final, portanto, ou nesse caso, diante do exposto, como foi utilizado, certo? Assim também, dessa maneira, dessa forma. Então, o que acontece? Isso é muito importante no seu texto. Está lá no quesito coesão. E também ajuda lá no primeiro item, que é a questão da progressão textual, que é a articulação entre as partes do texto. Então vamos lá. Comentando aqui, lendo aqui. Olha só como ficou. Olha só como ficou aqui, ó. Em primeira análise, deve-se discorrer sobre o desafio, tá vendo aqui, ó? Tá? O desafio, tá? Do pouco ou nenhum conhecimento sobre cibersegurança pela população. Onde é que está isso? Está bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Falta de instrução. Aí o que foi que ela fez? Colocou a tese embaixo, é o primeiro posicionamento, só que usou sinônimos, demonstrando a capacidade o quê? De leitura, de vocabulário que ela tem. Muito boa, tá? Muito bom domínio. Tá aqui, ó. E aqui o que é que ela vai fazer? Ó? Vai trazer, mostrar para o contexto onde é.
Professor, eu perco ponto se usar atualmente no texto, esse tipo de coisa? Pede se não colocar vírgula. Mas nesse caso aqui não vai ter problema nenhum. Ah, esquece esse negócio que a gente falou. Evite usar atualmente no texto e tal aí. Para com isso. Nesse caso aqui, é uma expressão adverbial. Nesse caso, serve para contextualizar para a questão do tempo, tá? Foi utilizada aqui a vírgula para isolar esse adjunto adverbial, então não tem nenhum problema. Até porque o texto dela, como um todo, não vai ser avaliado com uma palavrinha, de jeito nenhum. Isso acontece justamente para esse tipo de banco aqui, viu, gente? A propósito, tem textos que às vezes tem poucos desvios que tira a nota máxima. Que às vezes tem pessoas que ficam escandalizadas, não entendem, mas como o texto ele tem boa estrutura, excelente análise de conteúdo, gente, e uma estrutura complexa como essa, as bancas, dependendo das bancas, elas toleram até uma quantidade de desvio, um ou outro, por exemplo. Claro, como eu sempre eu preparo você para não depender de mão de avaliador, desse tipo de coisa. Então tá aí, ó. Atualmente, os aparelhos eletrônicos conectados à internet são cada vez mais o que comuns, desde celulares até eletrodomésticos e acessórios de vestimenta inteligente, tá? Fez aqui uma autocorreção, tá? Que eu recomendo, claro, não ter muito. Então, ademais, muitas pessoas adotam comportamentos não recomendados por especialistas, como utilizar a mesma senha em várias contas, não manter o dispositivo atualizado, tá? E usar a rede de internet insegura. Veja só, aqui tudo que ela está fazendo é o que? Relação de causa e consequência e exemplificação. Até então, uma argumentação previsível. Mas olha o que ela faz depois, ó. Isso deixa, olha só o elemento coesivo aqui importante, a conexão entre as partes do texto. Isso usa o anafórico muito bem para retomar a ideia anterior, funcionar aqui como aposto resumitivo e garantir a progressão aí de ideias. Ó. Isso deixa claro o fenômeno que o Gilberto Salgado chama de fosso cultural, no qual existe uma grande distância entre os superletrados em tecnologia e os não letrados. Pronto, tá aqui, gente. O que é que ela fez? Tá? Conectivo no início, tópico frasal, que é o posicionamento, é a tese um, detalhou essa tese um, nesse caso, fazendo aqui uma contextualização, né, para esse nosso contexto odierno, tá? Deu exemplos, tá aqui, ó. Explicou, mas para melhorar essa argumentação, tá? O que é que fez? Utilizou uma estratégia argumentativa muito importante para esse tipo de banca. Citação, tá? Citação, que também é conhecida como argumento de autoridade. Então, pode fazer isso, professor? Pode, com certeza. Haja vista que, nesse caso, ela já explicou, já explorou bastante o tema. Então, a citação, a gente, essa estratégia argumentativa, ela agrega muito, ela tem um valor muito grande. Existem argumentos e existem valores. Força argumentativa. Tem argumento que ele é melhor que o outro, como eu falei para vocês. Se o seu texto só tiver exemplo, é um tipo de estratégia argumentativa. Só que é uma argumentação que não é tão contundente, não é tão suficiente. Então, quando ela coloca a citação, aí sim, aí melhorou totalmente nesse caso. E principalmente quando ela consegue fazer o que a gente chama de uso produtivo do repertório, ou seja, colocou a frase aqui do autor e relacionou para o tema e para a tese explícita. Tá aqui, é isso que você tem que fazer. Tá? É por isso que esse texto está aqui para servir de modelo para você também. Ó. Então, foi explicado e aqui ela vai concluir o parágrafo. Ó. Dessa forma, a falta de conhecimento põe em risco informações de forma que poderia ser evitada. O que é isso? O primeiro desafio. Agora preste bem atenção. O tema é, a frase temática é os desafios, correto? Então ela já apresentou um. Beleza, tem que apresentar pelo menos dois e detalhar. Se não, abordagem tangencial, parcial. Aí olha só o que ela fez. Em segunda análise, de novo, ó, conectivo no início, tópico frasal, ela desceu a tese, tá? Nesse caso, ó, ponto seguida, e aqui ela vai fazer o quê? Desdobramentos de fatos, informações, opiniões.
Vai ter argumentação e vai ter detalhamento da argumentação. Pronto. Aqui, ó. Em segunda análise, é preciso observar o desafio do comércio de dados entre, nesse caso, empresas, ou seja, é o segundo desafio. Ela detalhando aqui, pronto, já abordou o tema, tem conteúdo. Isso porque existe um mercado muito lucrativo envolvendo a sua venda e compartilhamento, que pode ter tanto objetivos lícitos, aí colocou aqui um aposto, né? Como a entrega de propaganda e geração de desejo de consumo, quanto ilícitos. Aí outro aposto, ó, exemplo, até então só exemplo, tal como o uso de número de cartão de crédito e contas bancárias. Um exemplo recente do emprego ilegal desse mercado, entre aspas, né, nesse caso para uma expressão aí, é o golpe dos Correios, tá? No qual pessoas receberam mensagens avisando que seus pacotes teriam sido retidos e a sua liberação seria condicionada, tá, é, a pagamento. Tá vendo isso aqui? A pessoa demonstra conhecimento. Está dando exemplo, está mostrando situações, exemplo de caso completo aqui, tá? Nesse caso. E claro, ela não vai ficar só nisso, só na exemplificação, só nos exemplos, ó, golpe dos Correios. No caso aqui, não. Ela vai melhorar essa fundamentação. Aí olha só o que acontece aí. Por consequência, o direito, né, fundamental à proteção de dados, trazido pelo artigo 5º da Carta Magna, é violado, estabelecendo o sentimento de insegurança na sociedade. Portanto, o Estado deve intervir para reverter esse cenário. Pronto, olha só o que ela fez. Utilizou uma outra fundamentação. Que tipo de fundamentação é essa, professor Alessandro? Alusão legislativa, também conhecida como citação, ou melhor, como argumento de autoridade também, viu, gente? Esse tipo de estratégia argumentativa. Até porque a Carta Magna ou qualquer outra legislação funciona como autoridade, né? De certa forma, é um suporte para dizer, ó, tá vendo? O que eu estou falando é tão verdade que está previsto, inclusive, na Carta Magna. É isso que ela fez. Professor, então, nesse caso, eu vou fazer igual a ela. Eu vou colocar a estratégia argumentativa, nesse caso aí de citação ou alusão legislativa, só no final? Não. Você pode colocar no início, ou você pode fazer como ela fez. Não tem nenhum problema. Aqui 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, viu, gente? O exemplo chulo que o professor está dando, mas acho que deu para você entender, compreender. Tá bom? Inclusive, no material eu coloco exemplos, no meu e-book eu coloco lá. Ou você pode colocar esse tipo de fundamentação logo depois do tópico frasal, comentar e relacionar com o tema, ou você pode fazer o inverso. Pode começar depois do tópico frasal, como ela fez, comentando, explicando, dando exemplos do tema, né, da tese, e depois colocando uma estratégia argumentativa desse caso aí que tem um valor bem expressivo na argumentação. Finalmente chegou na conclusão, na última parte do texto. E eu finalizo aqui esse vídeo lendo a conclusão. Diante do exposto, mas veja, ela já abordou o tema. Ela já discorreu sobre pelo menos dois desafios. Já está abordando o tema, já vista que a frase temática está no plural. Desafios. São desafios, ó. A falta de instrução e essa venda aí de compartilhamento de dados. Ela não só mencionou, veja, por isso que o texto dela é um texto coerente, é um texto porque ele é coeso e coerente. O que ela menciona na introdução, ela detalha no desenvolvimento e ela vai resumir na conclusão. Certo, gente? Olha aí, ó. Desafios para a segurança e proteção de dados no meio digital, tá? É esse tipo de texto que eu fico feliz em ler, tá? É uma gratidão, uma gratificação estar lendo esse tipo de texto. Não que os outros não me deixem feliz, mas como a gente vê, né, esse tipo de produção textual, que por isso que está aqui serve de exemplo para você, que é possível você chegar nesse nível aqui sem nenhum problema. É possível, é capaz. Então, diante do exposto, é necessário agir para inibir essa problemática. Dessa maneira, o governo deve desenvolver um órgão especializado em cibersegurança, com ação integrada com empresas, bancos e administração pública, para regular e fiscalizar de forma eficaz os cadastros de dados e educar os usuários. Olha, tá vendo? Ó? Problema que virou solução. Professor, eu sou obrigado a colocar a solução? Não, só se tiver no termo, um enfrentamento,
é o combate. Mas nesse caso aqui, tá? Pode, não vai perder nenhum ponto se colocar, não tem nenhum problema. Ou pode fazer esse tipo de conclusão, ou você pode ir por outra via, simplesmente resumir a discussão que você fez ao longo do texto, tá? Não tem nenhum problema, não. Então, finalmente, assim será possível alcançar, perdão, tá, gente? Assim será possível alcançar o objetivo republicano de uma sociedade democrática. Olha só, onde é que está isso? Aqui na introdução. Esse é o tipo de texto que o candidato demonstra. Ó. É um texto, é um todo de sentido, porque o que está na introdução é detalhado no desenvolvimento e é resumido na conclusão. Gente, então esse foi o vídeo aqui que eu preparei para você. Eu espero que você tenha entendido, que tenha gostado, que esse texto tenha ajudado para ilustrar, para ficar melhor a sua compreensão de que tipo de texto é esse que você tem que fazer para essa banca aí, BFC, para esse concurso, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Peço mais uma vez que você que ainda não é inscrito, você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Você que ainda não adquiriu o meu book, eu peço que você adquira, tá bom? Está disponível. E também correções, estou aqui para ajudar você a tirar uma excelente nota na banca, não só nessa banca como outros, ok? Um abraço e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo.